Nós vamos conversar acerca de um texto muito importante, porque se trata de um texto que estava na mente de Jesus. Um texto que Jesus utilizou no seu ministério terrestre, um texto muito importante também no Antigo Testamento e que tem muitas aplicações práticas para a nossa vida. Peço para que todos abram as suas Bíblias em Gênesis 28. Temos aqui Glauber conosco, que será o professor dessa aula. Você quer fazer a leitura primeiro, Glauber? É a partir do versículo 10, não é isso? Isso. Pronto. Posso fazer a leitura? Vamos fazer essa leitura e em seguida conversar. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Vou ler do 10 até o 22. O texto diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. E lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Ótimo, obrigado pela leitura. Eu tenho aqui algumas perguntas que separei para fazer para Glauber, para que juntos possamos entender esse texto e a relevância dessa mensagem para a nossa vida. Glauber, em quais condições Jacó se encontrava quando partiu do seu lugarzinho onde estava com seus pais? Porque parece que ele está fazendo uma viagem aqui, não é isso? Isso. Ele está fazendo uma viagem muito longa, né? De Berseba, onde era a casa dos pais, né? Isaque e Rebeca, até Harã, né? São mais de 600 quilômetros que ele faria a pé. E a condição que Jacó ele se encontra nesse momento, quando a gente volta nos textos, né, de Gênesis, né, a gente vai ver que Jacó era uma pessoa obstinada. Jacó ele procurava fazer as coisas do jeito dele. Então, se a gente lembra o que é que Jacó fez, né? Ele adquiriu os direitos da primogenitura do irmão, né? Enganou o irmão, né? Fez uma barganha, o irmão, que era o Esaú, né?
ele não levou em consideração a prioridade e a importância daquela primogenitura, então ele se vendeu por um prato de sopa, né? Quem lembra da história? E mediante isso causou um certo atrito ali entre ele e o irmão, né? Porque o irmão jurou ele de morte, tá? Mas não o fez no momento porque, em respeito ao pai, né? Isaac, ele jurou fazer esse assassinato, né? Premeditado, né? Quando Isaac não fosse mais vivo, né? Então, ele jurou o irmão de morte. Então, a situação de Jacó, ele ficou assim, com essa indisposição com o irmão e também com o próprio pai, né? Que depois foi enganado pelo Jacó, né? Se passou pelo Esaú, né? Colocou os pelos lá no braço, porque o Esaú era bastante peludo, né? Então, fez com que o pai desse a bênção a ele, né? Que era o mais novo, né? E não ao irmão mais velho. Então, ele também enganou Jacó, então enganou Isaac, na verdade, né? Então, Jacó, ele fez muitas coisas, né? Que não era certo, né? E ele estava sofrendo as consequências daquilo, né? Quando ele se encontra aí nessa viagem, né? Foi a pedido do próprio Isaac. Duas situações levaram Isaac a enviá-lo, né? Para Harã, né? Harã era a terra natal do Abraão, né? Quando Abraão ele recebeu o chamado de Deus e a promessa de Deus, ele estava habitando em Harã, né? Que era na região da antiga Mesopotâmia, né? Que a gente estuda lá na história, né? Era o berço da civilização do mundo, né? Então ele saiu de lá e foi para hoje o local onde eles habitavam, que era Beceba, né? Lá ele teve Isaac, né? A família cresceu, seus servos, né? Deus abençoara em todas as coisas, e eles habitavam lá em Beceba, no meio da terra lá que era a terra prometida, Canaã, porém que era habitada por muitos povos. Então, o primeiro motivo de Isaac enviá-lo para Harã era para tirar do perigo do irmão, da morte iminente que ele estava ali, da ameaça do irmão Esaú, né? E o segundo motivo era para arranjar um bom casamento para Jacó, né? Jacó, se a gente volta também o texto, até no capítulo 28 mesmo, né? Nos primeiros versículos, vai falar que Esaú ele tomou para si duas mulheres que eram daquela região, né, de Cananéias, né, mas que era ainda habitado por povos que eram pagãos, né, não temiam a Deus. Então, se Deus havia feito uma promessa a Abraão e também a Isaac, né, se a gente pensar, se Esaú já está casado com mulheres que não temem o Senhor, Jacó também vai se casar por aqui com mulheres que não temem o Senhor. Então, um risco, né, para a promessa de Deus, né, para a descendência, né, de Jacó. Então, Isaac, pelo segundo motivo, também envia-o para Harã em busca de um casamento para ele, um casamento adequado, né? E ele vai lá na casa de Betuel, né, se não me engano. Isso. Betuel, que era o pai de Rebeca, né? Procura lá Labão, né? Labão era o irmão de Rebeca, era o tio de Jacó, né? Uma das filhas dele lá para você se casar. Então vá lá, saia, né? E o interessante, PC, de falar sobre isso, né? Das condições dele, é que tempos atrás Abraão fez o mesmo processo com Isaac. Arranjou uma esposa para Isaac, que foi Rebeca, lá em Harã. Não em Canaã, onde eles habitavam, mas lá em Harã. Vai lá em Harã. Só que ele não enviou o Isaac, né? Ele enviou um servo com vários camelos, várias riquezas, né, para comprar lá o dote, né, dar de presente aos familiares lá de Betuel para trazer Rebeca, né, para Isaac. Então, ele tinha medo de perder Isaac, Isaac voltar a Harã e Harã ficar lá. Isaac ficar lá em Harã, né, não voltar mais para Canaã. Só que aqui era diferente, né? Jacó ele foi enviado, né, sem nada, sem servo, sem recursos. Ele só tinha um óleo, né, que ele estava lá, que vocês viram no texto, que ele ungiu sobre uma pedra. E ele foi sozinho, né, e uma viagem muito longa, uma viagem que ele ia passar por vários riscos, né, além da insegurança que ele estava sentindo no momento. Ter buscado
ser participante da promessa de Deus à força, né? Sim. Fazendo as coisas do jeito que ele achou que seria o certo. E ele estava sofrendo as consequências pelas coisas erradas que ele fez. Isso. A partir dos últimos momentos da sua vida. Estava saindo como forasteiro, certo? Passando por essas terras. E mesmo assim Deus estava com ele. Isso. É uma coisa de fato impressionante. O que tem a ver com essa história, né? Que a gente Exato. acabou de ler, né? E Deus se comunica com Jacó por meio de sonho. O que Deus revelou a ele? Então, quando a gente volta no texto, né, a gente vê que Deus ele se apresenta esse sonho, né, com uma escadaria. Né? E quando a gente vai no texto original, no hebraico, né, essa escadaria é como se fossem pedras, né, rochas, né, que são empilhadas. Os povos antigos eles tinham esse costume de fazer pirâmides, né? A gente lembra logo das pirâmides, quando a gente fala de pirâmide do Egito, né? Mas se a gente for na história, não só os egípcios faziam pirâmides, os incas fizeram, os maias fizeram, então aqueles povos, né, que habitavam ali aquela região, né, do início, né, das civilizações, eles faziam isso. E o intuito, muitas vezes, desses monumentos, né, era para ter um contato com as divindades que eles acreditavam, né? Eles tinham essa coisa de fazer uma pirâmide para chegar e elevar eles ao céu, era para ter o contato. Então ali eles faziam sacrifícios, eles faziam várias coisas, né? Tem até filmes que mostram um pouco isso, né? Como aquele Apocalipse, né? do Mel Gibson, né? Entre outras coisas, né? Então era provavelmente de conhecimento do Jacó coisas do tipo, né? Coisas pagãs, coisas das civilizações que existiam naquele período da história. E quando Deus ele se apresenta a Jacó neste sonho, né, é como se ele estivesse vendo de fato uma escada, né, um monumento como uma pirâmide que se erguia até o céu. Só que não era homens ali que estavam participando ou fazendo algum processo de adoração ou de sacrifício ou nada. Eram os próprios anjos, né, que estavam descendo e subindo, né? E lá em cima a autoridade máxima de Deus. Então Deus ele se apresentou a Jacó como uma autoridade máxima ali. E aquilo causou um impacto muito grande em Jacó, porque até então ele não tinha contato com Deus, ele não tinha experiência nenhuma com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, né? Então Deus ele revela dessa forma, né? Com autoridade, com poder, né? Como um Deus que é diferente de qualquer Deus pagão que existia lá na época, né? E que não se comparava em coisa alguma, né? Uma coisa muito superior. E aí ele vai falar das promessas. A promessa que... Qual versículo? Nos versículos... do 13 por diante, né? Ao lado dele estava o Senhor e ele que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado, né? Então ele está trazendo a mesma promessa de Abraão e de Isaac agora para Jacó. O Jacó que estava ali na insegurança, na incerteza, né, da vida e das atitudes dele, Deus se mostra para Jacó de uma forma misericordiosa, né? Sim. Fazendo com que ele agora seja participante também da mesma promessa que foi feita para Abraão, né? A promessa original. E é interessante porque ele sai daquele lugar com aquela sensação: será que eu vou sobreviver? Isso. O meu irmão quer me matar, então esse lugar não é para mim. E agora eu estou saindo só com um cajado na mão. Eu vou sobreviver? O que vai ser da minha vida? Aí apareceu Deus e prometeu o quê? Uma terra a ele, prometeu uma descendência extensa, ou seja, filhos e filhos e filhos. E prometeu também cuidar dele por onde quer que ele for. Então agora ele vai sentir segurança, né? Apesar da situação em que ele estava passando. Agora veja, Jacó era merecedor de todas essas bênçãos, de todas essas promessas de Deus que ele recebeu? Se
fosse para julgar por padrões humanos, não, né? Pelas coisas que ele fez, né? Trapaceiro, né? Ele foi mentiroso também e ele fez coisas, né? Segundo o que ele achava que era certo. E aí é um risco, né? Para qualquer pessoa, né? Fazer o que a gente acha, o que é certo, né? Sem ter uma orientação, principalmente da palavra de Deus, né? Em tudo na nossa vida, né? Faz com que a gente cometa vários erros. Então, se a gente considerar, né? As atitudes de Jacó até ali, né? A gente pensa que não, ele não era merecedor não de receber essa herança aí de graça, né? Que ele recebeu do próprio Deus, né? E aí, quando a gente para refletir nisso, PC, é interessante justamente o que você falou no início, né? Porque é um pouco do entendimento da graça de Deus na vida da humanidade, né? Nas nossas vidas, né? Porque você vê que ninguém é merecedor, de fato, né? Por mais boas intenções ou boas obras que possa realizar, né? Ninguém é merecedor de receber algo tão bom, né? Tão perfeito, né? E da parte do próprio Deus, né? Que é a perfeição, né? E ele fez isso com Jacó e da mesma forma que ele fez isso por meio de Jesus, né? Nas nossas vidas. É justamente esse o ponto, né? Que Jacó não era merecedor, mas Deus tornou ele merecedor, né? Ele foi lá e, olha, Jacó, eu estou aqui com você, né? Eu não só vou te dar a terra, né? E também a descendência numerosa e abençoada, né? Como vou abençoar os povos da terra por meio de você. E também eu vou cuidar de você, vou proteger você, vou estar com você em todo lugar que você estiver, né? E é interessante essa parte que Deus fala com Jacó, a gente lembra logo do Salmo 91, né? O Salmo 91 fala bastante sobre isso, sobre Deus cuidar da gente, proteger a gente, nos sustentar em tudo, né? Em tudo. Saber da proteção e do cuidado de Deus. Então, você percebe a graça de Deus na vida de Jacó nesse momento, né? Em trazer ele para ser participante de uma promessa, né? Que foi feita a Abraão e a Isaac. E eu acho que quem está acompanhando essa aula também está entendendo que não é só sobre Jacó, é sobre cada um de nós. Pelo menos eu não sei vocês, mas quando eu leio aqui essa história de Jacó, eu me identifico como uma pessoa que não está, digamos que na linha, certo? Não está na linha, tem suas imperfeições, seus problemas, mas mesmo assim Deus está cuidando de tudo, garantindo a nossa vida. Então é um jeito da gente se identificar. Isso tudo é de fato muito, muito marcante. Sem nem mesmo ele esperar, né, que isso aconteceria. Sim. Ele nunca imaginaria que as coisas seriam da forma que ele estava agora visualizando, né, Deus. Sim. E como Deus se apresentou a ele, né? Isso, e aí o sonho acabou. Certo? O sonho acabou, Jacó temeu o sonho. O texto diz que ele ergueu um monumento a Deus e julgou de que aquele lugar era um território santo, a casa de Deus. Nos ajuda a entender isso. Como foi que Jacó chegou a essa conclusão? Foi uma conclusão adequada, inadequada? Quando eu falei sobre as pirâmides, né? O entendimento das civilizações na época, né, era que aquele local era realmente o contato de Deus com as pessoas, né? Então os povos antigos eles tinham muito, né, desse tipo de raciocínio, né? Eu vou erguer aqui um local e esse local aqui ele está consagrado para uma divindade porque é ali que ela se comunica com a gente, é ali que ela está. Então aquele local é sagrado, é santo, né? Então Jacó ele tinha esse tipo de visão, né? Depois que Deus falou para ele no sonho, né? E mostrou-se daquela forma, né? Numa escadaria, né? Com anjos, né? Subindo e descendo, né? E Deus lá, né? No topo, né? Ele pensou que ali, onde ele estava, né? Onde ele recebeu as promessas, seria o local de fato santo e onde Deus habitava. Só que a gente vê que os verdadeiros adoradores, né, adorarão em espírito e em verdade, né? Quando a gente vai lá no Novo Testamento, a gente vê isso, né? Deus ele não está limitado, né, a um local específico,
Se a gente vê também na história do povo de Israel, né? A gente vê que Deus tirou eles lá do Egito, né? Caminhou com eles, né? Durante os anos lá que eles passaram no deserto, né? Esteve com eles quando Josué, né? Começou, né? Josué e Caleb batalhar contra os povos, né? Para tomar, né? A terra de Canaã, que é a terra que está sendo prometida aqui a Jacó, né? E também foi a Isaac e a Abraão. Então, você vê que Deus ele não está limitado a um local e ele também não está limitado a uma edificação, né? Que seja feita, né? E o Jacó ele fez isso, né? Ele construiu ele pegou a pedra que ele usou para dormir, ele ergueu como uma coluna, né? Ali ele estava só com um óleozinho, né? Ungiu ela com óleo, né? E fez daquilo ali um local de um memorial, digamos assim, né? Também era comum, né, para as civilizações daquele período patriarcal, né? Eles erguiam tipos de colunas tanto para demarcar algum local, como servir de limite, como também local de adoração, local de memorial para alguém importante que faleceu, né? Ele erguia as pedras lá em colunas, né? Só que isso, né, essa prática, né, você depois vai ver, né, nos povos vizinhos, né, sendo usadas como forma de adoração idólatra, né, que é os poste-ídolos, né, que surgiriam, né, nas civilizações vizinhas ali a Canaã. E Deus reprova isso. Ele vai reprovar isso em Números, né, em Deuteronômio. Então, ele não está concentrado no local ali. Jacó ele estava começando a entender as coisas de Deus, mas ele ainda assim faltava muito para ele conseguir entender que Deus é esse, que não está limitado a um local específico, né? Mas está em qualquer lugar, então, inclusive onde ele fosse. Vemos Jacó, digamos que errado na sua conduta, no seu comportamento, mas também errado na interpretação das suas experiências religiosas. Isso. É isso. Então, é o tipo de camarada que precisa muito aprender. Começou a andar com Deus agora. Quando a gente vê o comportamento dele, diz: esse camarada tem muito a aprender. Aí, quando ele abre a boca para falar de religião, sobre o que ele entende de Deus, aí chegamos a qual conclusão? Ele tem muito o que aprender, mas Deus ainda está com ele. E vai acompanhando um cara que, quando fala, a gente diz: tem muito o que aprender. Quando vive, tenta se comportar de determinada maneira, tem muito o que aprender. E Deus está lá, marcando presença na vida. E, assim, é um ponto importante o que o PC falou, porque a gente vê nele e na história dele, né, coisas que a gente olha na própria história. Se a gente parar para pensar, né, uma pessoa que busca a Deus, né, buscar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né? O quanto ele não bate cabeça no mundo lá fora, né? Porque é enganado, porque vão ensinar coisas erradas, porque ele vai fazer as coisas pensando que é o certo e não vai, aí vai quebrando cabeça, aí vai descobrindo o que é certo, aí sai de uma congregação, aí vai para outra, aí faz estudo, aí até que Deus ele vai mostrando por meio da sua palavra o que é a verdade. Então esse cidadão, né? Ele vai encontrar Deus, porque Deus vai se revelar da forma verdadeira para ele, né? E aí ele vai saber fazer as coisas da forma correta, né? E é isso que Jacó está passando nesse momento. Ele está conhecendo Deus pela primeira vez, mas ele vai aprender muita coisa ainda, né? Para saber o que é certo e o que não é. Sim, é o começo da jornada. É o começo. O começo. E aí, depois que Jacó ergueu esse monumento, Glauber, ele fez um voto a Deus. Então, de acordo com a Bíblia, Jacó procedeu corretamente nesse momento? Como é que se avalia aí essa situação? Eu diria que não. Porque se você observar o voto que Jacó fez, vamos voltar lá no texto. Ele diz o seguinte, né? Depois que ele vê a visão que Deus revela para ele, ele fica assustado, né? Então ele pega, né? Faz lá ergue uma coluna, né? Para fazer um memorial lá para o Senhor e deixa eu ver se eu acho aqui o texto, que a letra está bem pequena. É o versículo 20? Aí Isso, fala versículo do voto. 20. Ele diz: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem, no que eu estou fazendo, né? Me prover de comida, de roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, né? E também ele
diz, né, que se essa pedra que hoje coloco vai servir de santuário de Deus, tudo que der, certamente darei o dízimo. Então ele começa a fazer um juramento, né, e um voto dentro daquilo que Deus tinha falado para ele, né? Se você voltar, o que é que Deus disse para Jacó, né, no texto? Ele diz justamente isso, né? Que deixa eu ver aqui. Eu estou com você, no versículo 15, estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra, e não deixarei enquanto fizer o que lhe prometi. Então Deus já está prometendo a ele, né? E a promessa de Deus, ela não é quebrada, né? Ele cumpre, ele é fiel no que diz, né? E Jacó, ele faz o juramento em cima da mesma promessa que ele já recebeu, né? Então é um pensamento ainda daquilo que a gente estava falando, né? Tem muito o que aprender ainda, né? Sim. E quando a gente fala sobre juramento na Bíblia, a gente vê que a Bíblia ela não orienta a gente a fazer votos ou juramentos. Pelo contrário, né? A gente vê muitas vezes no Antigo Testamento ela dizendo para não jurais falsamente, porque eles tinham o costume, né, de fazer juramentos, né? Para, de fato, assegurar a palavra, né, que está sendo dada, né, e cumprir aquilo, né? Então, se alguém jurava falsamente, né, sofria consequências daquele juramento. E a gente vai ver que mais adiante, no Novo Testamento, né, Jesus vai ensinar justamente o sim, sim, não, não, né? Não jurar, né? Nem pelo que está no céu, nem porque há na terra, nem por nada. Por nada. Porque se a gente parar para pensar, o que é que vai ser da gente daqui a 1 minuto, 10 minutos, né? Como é que eu posso fazer um juramento para Gabriel e pensar que eu vou cumprir se eu não sei nem como é que eu vou estar daqui a 1 minuto? Sim? Diga. Diga aí. Sim. As promessas das Escrituras, elas já nos alcançaram, né? Entendi. Se você parar para pensar, é um pouco de falta de entendimento da pessoa em conseguir interpretar isso, porque quando a gente analisa as Escrituras, né, a gente vê que Cristo, ele cumpriu todas as coisas, né? Então, todas as promessas de Deus, elas chegam até Cristo e ele, por meio de Cristo, né, cumpriu todas as coisas. Então, as promessas que Deus faz ao longo das gerações, né, até nós, né, todas elas estão cumpridas, né? Nós vivemos lá a remissão dos tempos, né, em Cristo Jesus, né? E qual a única promessa que a gente aguarda hoje? É a sua volta. Só falta isso. Só falta isso. Porque todas as outras já recebemos. Isso, porque veja, Deus prometeu a vida eterna, certo? Ok. Só que Jesus disse que quem crê nele já tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Então a vida eterna já começou. Já sentimos o sabor da eternidade pelo Espírito que nos foi dado. Então é uma promessa que teremos em sua completude, mas que já começamos a desfrutar agora. Ok? Por exemplo, o que é que vai ter no porvir, na vida eterna, no céu? Vai ter alegria? Vai. Vai ter amor? Vai ter paz? Vai ter presença de Deus? Isso tudo não é fruto do Espírito. Não é. O Espírito não é... O fruto do Espírito não é amor, paz, alegria. Então essas coisas já foram concedidas aqui e agora no presente. Então, a promessa de Deus enxergamos como algo que vai acontecer lá na frente. Mas só que Deus já está dando agora, pelo Espírito e por tudo que Ele está nos entregando. E é justamente isso que Glauber está destacando. A gente está esperando Ele voltar, né, para completar todas as coisas, né? Mas as coisas nós já estamos recebendo. Eu acho também que é muito essa visão pentecostal, né? Os pentecostais, Deus tem uma promessa para você. E eu já vivi com uma pessoa dizendo isso, eu disse, Deus já me deu, já
promessa o Senhor já fez, foi trazer o nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Essa promessa já foi cumprida. Mas só que eu acho que às vezes os pentecostais, eles têm essa coisa. E às vezes a gente também absorve isso, né? A gente pensa, Deus tem uma promessa na sua vida. Olha, quando alguém disser para você assim, olha, Deus tem uma promessa na sua vida, você deve responder assim, é mesmo, Ele me deu o seu filho, o que falta mais? Exatamente. Me diga, o que falta mais? Só uma outra perguntinha, porque vai terminar com certeza. Essa questão do temor de Jacó, quando ele teve o sonho, ele teve medo, ele ficou temeroso. Esse temor é em relação a saber que é Deus que falou com ele, ou foi um medo mesmo, assim, o temor de reverência, por saber que é Deus, ou foi aquele medo de, Jesus, vou morrer, porque ele falou com ele. Eu acho que foi... Tem uma passagem que um personagem pensou que ia morrer, parece que foi o irmão Douglas que falou que alguém, meu Deus, pensou que ia morrer, mas na verdade morreu. Eu esqueci o nome desse personagem. Não estou lembrado agora não, mas foi um medo de temor. Porque assim, você vê as atitudes que Jacó tinha tido até ali, né? Ele estava buscando participar dessa promessa, né? Do jeito dele. Então ele queria alcançar de alguma forma Deus. Só que ele não sabia que Deus estava ali com ele o tempo todo, né? Quando Deus se revela para ele naquele sonho, ele fica, né? Ele fica surpreso com aquilo ali. Aquilo é um temor ao mesmo tempo de surpresa e de reverência, né? Então, tanto é que quando ele acorda, ele vai, eu vou botar uma coluna, vou oferecer meu juramento aqui para Deus. Ele se sentiu na condição de querer retribuir a bondade que Deus estava dando a ele naquele momento, entendeu? Só que Deus estava ali com ele o tempo todo, né? Então foi um medo de surpresa e de temor por saber quem é o Deus, né? Que até então ele não tinha tido contato. Ô Glauber, em algum momento já demonstra arrependimento pela conduta dele errada? E se arrepender das coisas que ele fez? Pelo menos aqui nesse primeiro momento não, mas ao longo do caminho, né? Depois da vida, né? A gente vai ver que ele vai demonstrar esse arrependimento. Sim. Outra pergunta, só para avisar mim. Mas ela me preparou antes de a gente entrar, ela disse que ia fazer muita pergunta. Entender que seria um princípio de dízimo que se estende até hoje. Como? Ele diz, eu vou dar 10% do que eu tiver. 10ª parte que ele fala. Não. O dízimo começou por errado. Eu sei. Não, porque o dízimo ele foi instituído bem depois, né? Foi algo que particularmente dele, né? Partiu dele ali naquele momento, né? Para a questão, né? Não sei, né? Se hoje as pessoas utilizam isso como um meio, né? Pelo menos eu nunca vi. Não sei se você chegou a ver utilizar-se dessa passagem como uma instituição do dízimo em si, né? O dízimo foi instituído mesmo legalmente, né, na lei de Moisés. A mosaico, né? Mas esse Veio costume, depois. o costume começa antes, né? Jacó, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, né? Exatamente. Então o costume começa antes, depois que foi, digamos que estabelecido de modo legal por meio da lei de Moisés. Eu posso entender que já falando sua gratidão de Deus, ele quis devolver o Senhor. Gostaria de agradecer a gratidão dele pelo que Deus fez. Isso. E aí ele quis ofertar 10% de sua renda, né? Então, é bem isso. Não, pode ficar, viu, Vânia? Não vai embora não, venha pra cá. Eu assim. Quem não crê, isso aí é um outro tema, né? Ele não deixa de existir, né?
ele não deixa de existir, né? Mas o que a palavra diz? Quem crê e for batizado será salvo, né? Quem não crê será condenado. Então, é uma separação da presença de Deus, né? Uma separação, né? Para entrar no termo de céu e inferno, né? Vai ter que ter todo um estudo teológico para isso, né? Mas ele não vai estar na presença de Deus, né? Ele vai ser, como se diz, né? No último dia, né? Todos ressuscitarão, né? Todos ganharão um corpo celestial, né? Que não é igual a este que nós temos hoje. Mas uns estarão na presença de Deus eternamente, né? E outros não, né? Estarão no sofrimento, né? E por consequência, né, disso, né, desse afastamento, dessa escolha dele de não crer em Deus, né? A gente vê que a Bíblia condena isso, né? O destino, né? Ele vai sofrer com o corpo perfeito dele que ele recebe, né, na ressurreição, no local de condenação. Isso, agora pensando em Jacó mesmo, né, para a gente não prolongar muito esse momento e terminar dentro do horário, vemos aqui a história de alguém que tinha a vida errada, essa história, Jacó tinha a vida errada e que começou a conhecer Deus e que ainda tem muito o que aprender. Certo? Então ele não avalia bem as suas experiências espirituais, as suas experiências com Deus. Ele está começando a se relacionar com Deus, tem muito a aprender, tem muito a crescer. Se a gente conseguir se identificar com Jacó e entendermos que somos pessoas que temos muito a crescer nessa caminhada, com certeza a gente vai conseguir progredir em conjunto aí no nosso relacionamento com Deus. Sim. Acho que vamos encerrar por aqui. Algo mais? Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida? Se não, vamos para o intervalo.